Boa tarde, meu nome é Érica Morreale. Mais uma vez nós estamos aqui para tratar da medida provisória 936, né, que foi recentemente sancionada e convertida em lei. Então, na verdade, nós vamos tratar da Lei 14.020, de 6 de julho de 2020. Tá? Então, ela alterou a MP 936 e, no geral, foram poucas as mudanças e, assim, no contexto como um todo, até positivas, é o que a gente vai tratar. Tá? Como a matéria ela é complexa e já tem aí de longa data, né, que as empresas estão se adequando com os instrumentos, seja da redução de jornada proporcional ao salário e a suspensão dos contratos de trabalho mediante o pagamento do benefício emergencial, a gente resolveu trazer um panorama geral, relembrando os principais pontos e dando ênfase aonde houveram aí modificações. Tá? O primeiro ponto, e é uma grande modificação, foi autorizado, né, a postergação das medidas previstas na MP 936 por ato do Poder Executivo. E essa é a grande dúvida que paira, quando isso vai ser decretado, né? Quando eu vou poder fazer aí a postergação, uma vez que a medida provisória 936 entrou em vigor no dia 1º de abril e muitas empresas já se socorreram aí da suspensão dos contratos ou da redução de jornada. Nós ainda não temos essa informação, infelizmente esse ato ainda não foi divulgado, tá? Estamos acompanhando, fazemos reuniões periódicas com o governo, mas infelizmente o decreto ele ainda não foi editado. Então nós não podemos falar de suspensão novamente, né, de postergação das medidas ou da redução de jornada, porque o ato que foi delegado pelo Legislativo ao Poder Executivo ainda não foi entrado em vigor, ainda não foi editado. Bom, então falando de modo geral, vamos falar das regras para a utilização da suspensão e da redução em relação ao mesmo empregado, tá? A redução, ela pode ser usada por 90 dias, sem fracionamento, e a suspensão pode ser usada por 60 dias com um fracionamento. Naturalmente, caso haja postergação, o decreto vai prever aí quais são as medidas que podem ser novamente utilizadas e qual o prazo, né, pré-fixado. Mas então vamos tratar baseado no que existe hoje, no que tem em vigor, que é a Lei 14.020. Para o uso da redução e da suspensão em relação ao mesmo empregado, o período total é de 90 dias, de até 90 dias, e a suspensão no máximo de 60. E aí soma-se os períodos utilizados para fins de garantia provisória no emprego, tá? Então, um exemplo, num total de 90 dias, 40 dias de suspensão e 50 dias de redução. Durante todo esse período posterior aos institutos, o empregado passa a ter a garantia de emprego. Lembrando que a vigência está condicionada ao estado de calamidade pública. E esse estado de calamidade pública, segundo o decreto número 6, ele está previsto a princípio até 31 de dezembro. Então, as empresas devem se planejar, né? Planejar a utilização em conjunto com as demais ferramentas previstas na CLT e na medida provisória 927. E é muito importante que se faça simulações. A gente vai tratar aqui de alguns exemplos para facilitar um pouco o entendimento e demonstrar como fazer essas simulações em se tratando da redução de jornada e da suspensão dos contratos. Então, falando apenas agora da redução. Pode haver a redução de jornada de trabalho e do salário proporcional, exclusivamente nos percentuais de 25%, 50% e 70%. Isso não mudou. Enquanto existia aí o estado de calamidade pública, que foi decretado de 20 de março a 31 de dezembro de 2020, máximo de 90 dias. Não pode ser fracionada e trouxe aí a Lei 14.020 uma novidade, em que pese não ser vedado, né, pela medida provisória, não ter sido vedado pela medida provisória 936, traz uma certa segurança jurídica quando ela fala que pode ser feito, pode ser ajustado por setor ou departamento, ou seja, a empresa não tem que tratar de forma isonômica, aplicar a redução de jornada para todos os empregados. Isso aí traz uma certa proteção no caso de uma alegação de falta de isonomia, aplica para um, não aplica para outro, ou parte, de acordo com o negócio, né? Pode ser que certas áreas da empresa necessitem aí manter a sua atividade produtiva, né, manter as suas atividades normais e outra parte não. Então, isso pode expressamente ser flexibilizado
a partir da conversão da lei. Não que isso não pudesse na MP 936, mas a previsão expressa traz mais segurança jurídica. Mantém a perspectiva aí de se tratar em acordo individual ou coletivo, tem as diferenças que nós vamos falar. Os prazos, né, de comunicação ao empregado no acordo individual, com até 2 dias corridos de antecedência, e a comunicação ao sindicato laboral com 10 dias corridos a contar da celebração do acordo. Ajuda compensatória deve ser definida em negociação coletiva ou no acordo individual escrito. Novidade: acordo individual formalizado em meio físico ou eletrônico. A redução ela vai cessar no final do prazo previsto no instrumento, né, no acordo, no prazo de 2 dias corridos da sua comunicação ou pelo fim do estado de calamidade, seja naquele termo ou antecipado. A autorização para redução, ela vai acontecer, né, em relação ao empregado em razão do salário, e aí houve sim modificações importantes que a gente tem que ficar atento em relação à faixa salarial. Então vamos classificar as empresas em relação à receita bruta oferida no ano de 2019. Então aquelas empresas que tiveram receita bruta inferior a 4,8 milhões em 2019, vai ter uma faixa salarial que eu vou destacar aqui agora. Lembrando que é válido para os aposentados, desde que a empresa pague o valor do benefício que ele faria jus ao bem, porque o aposentado, né, salvo as exceções que mantém-se as mesmas, o aposentado ele passa agora expressamente a poder usufruir da redução e da suspensão antes não prevista. Não é que ele estava proibido, né? Mas não tinha uma regulamentação. Agora está regulamentado, porém a empresa vai ter que arcar com o bem, com o benefício que ele faria jus. Então, qual é a faixa salarial para redução de jornada para as empresas que oferiram receita inferior a 4,8 milhões? Vamos lá, se o salário for menor ou igual a 3.135, 3 salários mínimos, a redução de jornada de 25%, 50% e 70% é permitida por acordo individual. Agora, se o salário for superior a 335, inferior a 12.202,12, que é o conceito do hipersuficiente, o empregado que ganha até, no máximo, né, 2 vezes o teto do INSS e que tem curso superior. Esse é o hipersuficiente que recebe aí acima de 12.202,12. Ele também é possível negociação individual nas 3 hipóteses de redução, de 25%, 50% e 70%. Agora, a faixa intermediária, que é acima de 335 e inferior a 12.202, é possível a negociação individual ou negociação coletiva. Essa é a novidade. É possível também a negociação individual nessa faixa salarial. Porém, neste caso, a empresa tem que arcar com a diferença do valor do salário a título de ajuda de custo. Essa é a grande diferença. No passado, na MP 936, era mediante a negociação coletiva, a faixa salarial, exclusivamente negociação coletiva. Agora, abre-se a possibilidade da negociação individual, desde que o empregado não tenha prejuízo na sua remuneração. A diferença é paga pela empresa a título de ajuda de custo. Essa é a grande diferença. Agora, falando das empresas que oferiram receita bruta superior a 4,8 milhões em 2019, a faixa salarial é modificada. Ao invés de 3 salários mínimos, esse valor é reduzido para a faixa inicial, 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.090. Então, vamos lá. O empregado que empregado de uma empresa que teve receita, né, que oferiu receita superior a 4,8 milhões em 2019. Salário igual ou inferior a R$ 2.090. Redução de jornada de 25%, 50% e 70% pode ser feito por acordo individual. Nos moldes anteriores, só reduziu a faixa. Acima de 12.202,12, que é o hipersuficiente, também é possível mediante negociação coletiva ou negociação individual. Agora, a faixa intermediária, superior a 2.090 e inferior a 12.202,12, também é permitido agora a negociação individual ou coletiva, mas se individual, a empresa deve garantir a diferença salarial a título de ajuda de custo.
tá? Então, é a mesma regra que eu acabei de dizer para a hipótese da empresa que recebeu receita inferior a 4,8, porém, com a faixa salarial diferenciada para as empresas que auferiram receita superior. Pagamentos a um empregado. Então, é obrigatório o salário proporcional à jornada trabalhada. No caso de empregado aposentado, tem a novidade, porque ele tem que receber uma ajuda compensatória que vai ser em substituição ao benefício emergencial pago pelo governo, que ele faria jus, porque no caso do aposentado ele não tem direito. O que é facultativo? Acordo individual ou norma coletiva pode estabelecer uma ajuda compensatória diferenciada paga pelo empregador e não vai ser a título de salário, será com uma ajuda de custo, ou seja, não incide tributos, tá? Inclusive imposto de renda para a pessoa física. Ainda sobre a redução de jornada, a autorização por meio de negociação coletiva de trabalho. Se na data do início de vigência da Lei 14.020, já estava em vigor um acordo ou uma convenção coletiva, já existia isso, essa norma coletiva ela pode ser renegociada com o sindicato laboral no prazo de 10 dias corridos para que seja adequada à nova lei, né? A medida provisória que foi convertida em lei. Agora, se a negociação coletiva ocorrer na vigência de um acordo individual, vai prevalecer a regra da negociação coletiva, salvo a partir da vigência, salvo se for menos favorável. Ou seja, se o acordo individual que se sobrepõe aí a uma negociação coletiva, ele é mais vantajoso na ótica do empregado, ele vai prevalecer. A regra geral, a negociação coletiva prevalece, salvo se o acordo individual for mais benéfico. A redação está um pouco difícil de entender, mas a interpretação é essa. Tá? O que o legislador quis preservar é a melhor condição ao trabalhador, seja ele previsto no acordo individual ou na negociação coletiva. E o Supremo Tribunal Federal já decidiu, né, analisando essa questão da validade do acordo individual em estado de calamidade pública, né, a prevalência do que estava previsto. Então, baseado neste pressuposto, entende-se como constitucional esse dispositivo, tá? Se a convenção ou acordo coletivo adotar percentuais diferentes de 25%, 50% ou 70%, ele tem validade? Tem validade. Porém, o valor do benefício vai respeitar os percentuais. Então, se a percentual de redução, ele for inferior a 25%, o governo não paga benefício. Se for de 25% e inferior a 50%, o valor do benefício que o governo vai pagar é de 25%. Se for superior a 50%, inferior a 70%, o governo vai pagar 50% do benefício e se superior a 70%, só 70%, tá? Mas não impede que a empresa negocie em separado outros percentuais e que condicione ali uma ajuda de custo diferenciada. Isso tem validade. Falando do benefício emergencial do governo, mantém-se os prazos, né? A comunicação tem que ser feita ao governo federal no prazo de 10 dias da celebração do acordo. O início do benefício vai ser da data do acordo se comunicado no prazo legal. Se o prazo não for cumprido, a empresa tem um custo. E a primeira parcela será paga no prazo de 30 dias da celebração do acordo. Então, esses prazos eles são muito importantes. Quem estiver recebendo algum benefício da Previdência Social não recebe o benefício emergencial, exceto pensão por morte ou auxílio acidente. Tem uma pergunta, eu já vou respondê-la aqui. O que determina, quem determina o que vai ser mais benéfico? Não é quem determina. Se existe um acordo individual que traz, por exemplo, uma ajuda de custo compensatória para o empregado e vem aí, se sobrepõe uma negociação coletiva que não prevê essa ajuda de custo, tá? Em tese, a negociação coletiva ela se prepondera, porém, o que é mais benéfico? É mais benéfico na ótica do trabalhador, na ótica do empregado. É mais benéfico para ele receber a ajuda de custo que no acordo individual, nesse exemplo que eu coloquei aqui, trouxe. Então, vai prevalecer o acordo individual. Então, quem determina é a interpretação dos dois instrumentos, cotejar o acordo individual com o acordo coletivo e comparar qual traz uma condição mais benéfica ao trabalhador. É isso que vai ser levado em consideração. Eu vou trazer, antes de responder aqui, um exemplo, tá? Exemplo de redução de jornada
de 25%, de 50% e de 70% para uma faixa salarial. Só para ter claro como que significa na prática, né? Eu vou trazer aqui um salário, por exemplo, de R$ 2.252. Caso a empresa, né, e o trabalhador optem pela redução de 25% nessa faixa salarial, quem recebe 2.252, no caso de 25%, quanto que o empregado vai receber? Ele vai receber 2.090,47, ou seja, em que pese está negociando a redução de 25%, o percentual recebido é de 93% e não de 75%. Por que isso? Porque existem os efeitos do imposto de renda e do INSS sobre a parte do governo e a eventual ajuda compensatória. Então, o que acontece? Ele vai receber 2.090,47, sendo que a empresa vai pagar 75%, 1.689, e o governo 401,47. Aí, se for 50% nessa mesma faixa salarial de 2.252, bom, o empregado vai receber, na verdade, 1.928,94. Seria 50% a cargo da empresa, 1.126, e o governo 802,94. E se for 70% dos mesmos 2.252, o empregado no final recebe 1.799,72, sendo que a empresa ficaria a cargo dela pagar R$ 675,60 e o governo R$ 1.124,12. Sobre a ajuda de custo a ser paga, terá natureza salarial ou indenizatória? A ajuda de custo, ela sempre tem natureza indenizatória, tá? Nós estamos falando aqui da redução de jornada. Essa ajuda de custo facultativa, né, caso a empresa negocie com o trabalhador ou através do sindicato, terá natureza indenizatória. Ela não gera efeito salarial nenhum. Ainda na redução de jornada, garantia provisória no emprego, isso mantém-se. Então, para o empregado, quem que teria essa garantia provisória? Todos os trabalhadores da empresa? Não, só os empregados que receberam, que tiveram a redução de jornada proporcional ao salário, que receberam a ajuda do governo, o bem. Cada empregado que recebeu o bem na redução de jornada, pelo período de redução, ele tem direito ao mesmo período, né, posterior, repete-se o mesmo período, né, posterior, então ele teve 90 dias, então ele vai ter 180 dias de garantia provisória no emprego, salvo para a gestante. Isso é uma novidade, porque o início da garantia de emprego dela, prevista, caso ela tenha redução de jornada, vai ser após o fim da estabilidade prevista na Constituição Federal. Então, a garantia normal que ela já tem, a estabilidade que ela já tem prevista na Constituição Federal, ela é somada a essa garantia de emprego em relação ao bem. Pode ser desligado? O empregado pode ser desligado? Sim, porque a lei traz a possibilidade de uma indenização. Então, a lei não fala de estabilidade, ela traz garantia de emprego mediante uma penalidade para a empresa que desligar, que é uma indenização adicional. Dê também um exemplo de contrato suspenso, aposentado. Vou falar de suspensão agora. Bom, então, penalidade, no caso da descumprimento dos dispositivos da redução de jornada, tem as penalidades previstas na lei que não foram modificadas, né? Aplica-se a lei do FGTS, aplica a norma prevista no título 7 da CLT, que trata aí dos processos administrativos. Na suspensão, bom, a suspensão do contrato, ela pode ser feita e o governo também vai pagar um benefício emergencial. E aí a gente vai dividir as empresas em dois grupos. O grupo 1, que são os empregadores em geral, e o grupo 2, que é o empregador que teve aí, que auferiu receita bruta superior a 4,8 milhões em 2019. Modificação, também pode ser feita a suspensão por setor ou departamento. Não que a MP 936 estava vedando isso, porém agora a lei traz isso expressamente para poder evitar aí algum tipo de questionamento de falta de isonomia, né? Então dá aí mais uma segurança jurídica. Bom, o benefício. O grupo 1, o governo vai pagar o benefício equivalente ao seguro-desemprego, ou seja, para as empresas que receberam, que auferiram receita inferior a 4,8 milhões, e a empresa não faz nenhum pagamento, tá? Já o grupo 2, o governo vai pagar 70% do valor equivalente ao seguro-desemprego e a empresa paga 30% do valor do salário do seu empregado durante o período da suspensão, mas isso não é salário, é a título de ajuda compensatória. Então, não incide em cargos, não possui natureza salarial na suspensão, tá? E esse pagamento ele é obrigatório, não é facultativo. Agora, tanto o grupo 1 e o grupo 2 de empresas
podem estipular aí uma ajuda de custo adicional. E isso é facultativo, mas também não terá natureza salarial, tá? Então, o pagamento obrigatório ao empregado vai ser feito apenas pelas empresas que oferiram receita bruta superior a 4,8 milhões em 2019, que é no percentual de 30% do salário, já que o governo vai pagar proporcional a 70% do valor do seguro-desemprego, sem natureza salarial. E facultativo o valor que quiser, negociado em convenção, acordo coletivo ou acordo individual. Quais são os critérios, né, para se adotar a suspensão dos contratos de trabalho? Similar ao que nós falamos já para a redução, né, durante o período da calamidade pública, o máximo de 60 dias pode ser fracionado em até 2 períodos. A proposta do acordo tem que ser encaminhada ao empregado, no caso de acordo individual, com 2 dias de antecedência, tem que ser comunicado ao sindicato laboral com 10 dias corridos a contar do acordo. O valor da ajuda compensatória, quando devido pela empresa, deve estar definido em negociação coletiva ou no acordo individual. Lembrando, formalizado, isso trouxe a novidade à lei no momento da conversão, formalizado em meio físico ou eletrônico, meio eletrônico eficaz. Então, ou seja, tem que demonstrar depois a eficácia disso, caso questionado, que é o fato do empregado ter anuído, ele ter concordado, no caso de acordo individual. O empregado ele pode recolher a contribuição previdenciária como segurado facultativo do INSS. Qualquer trabalho descaracteriza a suspensão. Isso é uma penalidade gravíssima. E a empresa vai ter que arcar, além de multa, de penalidades, né, com todo esse período aí retroativo ao que o governo pagou do benefício do bem, porque é descaracterizado. Não pode trabalhar durante o período da suspensão. Não pode ler e-mail, não pode trabalhar em home office. São situações completamente incompatíveis. Durante o período da suspensão, o trabalho é vedado, tá? E a suspensão vai cessar quando? No final do prazo previsto no acordo, seja individual ou coletivo, né? No prazo de 2 dias corridos da comunicação ao empregador ou pelo fim do estado de calamidade. A autorização para suspensão também vai ser diferente em razão do salário, das faixas salariais. Então, agora a gente vai falar daquele primeiro grupo, receita menor que 4,8 milhões, tá? Válido também para os aposentados, desde que a empresa pague o valor do benefício. Também isso, né, o aposentado é trazido aí como novidade na conversão da lei. Então, salários iguais ou inferiores a 3 salários mínimos, R$ 3.135, é permitida autorização individual ou negociação coletiva. E salário superior a R$ 12.202,12 também. Negociação individual ou negociação coletiva. Agora, e a faixa intermediária? Superior a R$ 335 e inferior a R$ 12.202. Agora pode também a individual. Antes era só a coletiva. Porém, em se tratando de negociação individual nessa faixa salarial, precisa de garantir todo o valor que o trabalhador receberia. E aí essa diferença será paga a título de ajuda de custo sem natureza salarial. Tá? Essa é a grande novidade. No geral, ela é positiva, porque abre uma nova possibilidade. Fica a critério da empresa querer ou não fazer via acordo individual. Se coletivo, pode-se negociar algo diferente disso, né? Mas se individual, tem que garantir ao trabalhador o valor que ele receberia, porém, a título de ajuda de custo, sem natureza salarial. Aí, se a receita bruta for superior, né, o grupo 2, a empresa com receita bruta superior a 4,8 milhões, também lembrando que é válido para os aposentados, desde que a empresa pague o valor do bem, arque, né, com o valor do bem, do benefício. Então, a faixa salarial é diferente, aqui reduz para R$ 2.090, ou seja, salários, então, igual ou inferior a R$ 2.090, cai para 2 salários mínimos, ou superior a R$ 12.202,12, que é o hipersuficiente, válida a negociação individual ou negociação coletiva. Agora, se for a faixa intermediária, superior a R$ 2.090 e inferior a R$ 12.202,12, a negociação individual somente se garantido o valor total da remuneração que o trabalhador faria jus a título de ajuda de custo. Então, repete o conceito, tá? Então, qual foi a principal mudança? A principal mudança, ela acontece para a faixa intermediária, baixando essa faixa salarial para as empresas que oferiram receita superior a 4,8 milhões, ao invés de 3 salários mínimos, para 2 salários mínimos. E aí é permitida a negociação individual, coisa que não era prevista na MP 936. Porém, tem que garantir a diferença salarial para aquele empregado.
Vamos falar de exemplo, a mesma faixa salarial que eu trouxe para redução, tá? Faixa salarial R$ 2.252, uma empresa do grupo 1, ou seja, a empresa que teve receita bruta inferior a 4,8 milhões em 2019. Salário de 2.252. Qual que é o valor que o trabalhador vai receber? A empresa não vai pagar nada. Ele vai receber na suspensão R$ 1.605,89. Então, ele não vai trabalhar, vai ter 100% de jornada, né, reduzida, ele não vai trabalhar e vai receber 71,3% do seu salário a título de ajuda de custo, a título do benefício, né, é o bem, o governo vai arcar com esse valor. Já a empresa do grupo 2, que teve receita bruta superior a 4,8 milhões, quanto que esse mesmo empregado vai receber? Ele vai receber R$ 1.799,72. Ele vai receber 79,9% do seu salário com 100% de jornada reduzida. Sendo que a empresa vai pagar R$ 675,60, que é 30% do valor do salário dele, a título de ajuda de custo, e o governo vai pagar R$ 1.124,12 a título de bem, né, do benefício emergencial. Em se tratando do benefício do governo, vale o que eu vou repetir aqui o que eu disse agora para redução, não houve mudança. Comunicação do governo no prazo de 10 dias da celebração do acordo, o início será da data do acordo, se comunicado no prazo legal. Se o prazo não for cumprido, a empresa tem o custo. A primeira parcela é paga com 30 dias da celebração do acordo e quem estiver recebendo o benefício da Previdência Social não recebe, exceto se receber pensão por morte ou auxílio acidente. Isso é importante dizer, porque no caso do empregado aposentado, a empresa vai arcar, caso ela opte pela suspensão, com o bem que aquele aposentado teria direito. E não tem, porque ele está excluído expressamente da lei. Autorização por meio da negociação coletiva de trabalho. Se na data do início da vigência da medida provisória já estava em vigor um acordo coletivo ou uma convenção coletiva, a norma pode ser renegociada no prazo de 10 dias corridos para que seja adequada à MP 936. Estou falando da MP, isso já era previsto, tá? Então, é possível essa adequação. Lembrando que no caso aí de sobreposição de instrumentos, né, é aquele mesmo raciocínio, vai prevalecer a norma que for mais favorável ao empregado, tá? Mesmo que tenha lá um acordo individual anterior e venha posterior a negociação coletiva, caso adequada ou mesmo estabelecida, a interpretação é da norma mais favorável ao trabalhador. A garantia provisória no emprego, válido, o que eu disse para redução é pelo período utilizado do instrumento posterior o mesmo período, tá? E não significa estabilidade, significa garantia provisória no emprego. A empresa pode, no caso de opção pelo desligamento, ela vai ter uma penalidade que é uma indenização adicional. Salvo para gestante, que é a estabilidade mesmo. A gestante ela tem estabilidade prevista na Constituição Federal e o prazo da garantia de emprego vai contar posterior ao término da estabilidade. Outras disposições gerais aqui. Então, a vigência é 7 de julho. As formalidades para a realização das assembleias sindicais continua vigente o que estava na MP 936, né? A utilização de meios eletrônicos, os prazos reduzidos. É possível aplicar para aprendizes e empregados que são tratados aí em jornada parcial. O trabalhador intermitente, R$ 600, o benefício dele por até 3 meses. Importante modificação trazida na conversão da MP. O empregado deficiente, empregado pessoa com deficiência, é vedada a dispensa sem justa causa durante todo o período da calamidade pública. Não tem nada a ver com a utilização ou não da redução e da suspensão. É pessoa com deficiência, independente de cota, não cota, ele está garantida a estabilidade dele em todas as empresas até o fim da estabilidade. É uma novidade trazida na lei. Contribuição facultativa ao INSS para o empregado com contrato suspenso ou redução, inclusive para o intermitente. As alíquotas são variadas, então é importante dar uma consultada lá, o tempo está acabando. Trabalhadora gestante, inclusive doméstica, o benefício do salário maternidade interrompe a aplicação do programa. Era algo que não estava previsto e agora está. Caso um empregado qualquer esteja no período de aviso prévio e ele e a empresa optem por cancelar o aviso prévio para que ele passe a se enquadrar no programa de redução ou de suspensão, é autorizado expressamente. Então, após o cancelamento, pode-se adotar o programa, tá? Cancelar o aviso prévio que esteja em curso.
e traz aí novidades acerca do empréstimo consignado, que é optativo. No caso de suspensão do contrato, é previsto 90 dias de carência da redução pela redução proporcional ou 90 dias de carência a critério do empregado. Empregado contaminado pelo coronavírus por prova, por laudo ou testagem, ele tem também 90 dias de carência, e os demitidos traz aí uma carência de 120 dias e os mesmos juros, tá? Por fim, tratando-se aqui dos vetos, eu vou destacar um veto que é muito importante, que é sobre a participação nos lucros ou resultados, a PLR. Estava previsto, né, nesse projeto aí de conversão, é um pleito que a própria Federação das Indústrias tem trabalhado muito ativamente desde a edição da MP 905, que caducou. Então, o que traz isso? O que significa a PLR? Significa que a Receita, ela está autuando as empresas por diversos fatores, por diversos motivos, as empresas que implementam esse programa de participação nos lucros ou resultados. E essas autuações têm gerado alguns efeitos que são dramáticos, tanto para as empresas, porque tem esse risco de ser considerado natureza salarial, muitas estão sendo autuadas e o efeito é retroativo, pega os últimos 5 anos e são valores muito altos, né, que desestimula as empresas a continuarem com a implementação desse programa, né, desestimula a negociação coletiva ou reduz significativamente o valor quando mantido, porque tem que arcar agora com o custo, né, da parte tributária, que não é a intenção do legislador ao criar o programa. Então, quais são os efeitos? Uma possível grande, enorme discussão no Congresso Nacional sobre essa questão da derrubada desse veto, né, de uma possível derrubada, um aumento das autuações e das condenações, desestímulo às negociações coletivas e redução dos valores. E criar aí uma nova estratégia de negociação protetiva, revisando e enquadrando aí os critérios das negociações. Esse efeito interpretativo da norma também que caiu, né, porque protegia as empresas dos últimos períodos, dos últimos anos, porque os critérios que a Receita tem utilizado são de fato bastante subjetivos. Os textos que foram modificados com a MP, que foram vetados, na verdade, a aplicação para as entidades sem fins lucrativos, que até então a legislação não previa, a negociação com a comissão de empregados, no caso da resistência da negociação coletiva por parte do sindicato laboral, tendo aí um prazo de 10 dias corridos para que o sindicato laboral indicasse um representante. No caso dele não indicar, sendo válida a comissão de empregados, mas isso foi vetado. Estabelecer regras antes do pagamento, da data do pagamento, e não antes do período de apuração, porque esse é um grande motivo de autuação por parte da Receita. E regras que convalidam a autonomia coletiva da vontade, ou seja, as metas, tudo aquilo que foi estabelecido em mesa de negociação, para que a Receita não interfira. Porém, como eu repito, foi vetado, e essa discussão ela é importante, né? Porque o dispositivo trazia, de fato, segurança jurídica. Então, sobre essa matéria, nós estamos estudando como que de fato vai impactar as negociações coletivas e a PLR das empresas, e queria deixar aqui à disposição, portas abertas, para a gente poder discutir e debater aí até individualmente qual seria o melhor caminho para as empresas e orientá-las nesse sentido, porque de fato se tornou um ambiente aí de insegurança jurídica. Vamos lá. Como fica o caso de quem tem vínculo municipal? Infelizmente, os funcionários públicos, de modo amplo considerados, né, eles não estão incluídos, tá? A medida provisória 936 já trazia essa exclusão, e isso foi repetido com a conversão em lei. Então, servidores públicos não estão submetidos a essa legislação, a questão da redução e da suspensão. Mais algum? Como fica a situação de quem pede demissão durante a vigência? Bom, o pedido de demissão durante a vigência da legislação não tem problema, tá? Se for pedido de demissão, é rompido, né? É comunicado o rompimento do contrato de trabalho, a empresa vai tomar providência de informar ao governo para cessação ali também do recebimento do benefício. Agora, pedido de demissão com a garantia de emprego em curso, a sugestão é que
homologue lá no sindicato, que vá no sindicato laboral e que declare isso lá. Não homologar, mas buscar pelo menos uma informação, algo que demonstre aí que foi de fato um pedido de demissão. A empresa tem que se resguardar, no mínimo acatar esse pedido de demissão mediante 2 testemunhas, também pode ser uma sugestão. Até mesmo porque tem sindicato laboral que está com atividade suspensa, né? Então, assim, tentar se precaver ao máximo caso a pessoa tenha garantia de emprego, para que, né, não tenha aí um cenário de insegurança jurídica posterior. Como ficou a suspensão do contrato? São somente 60 dias ou o período foi ampliado? Bom, tanto a suspensão quanto a redução. O período ainda não foi ampliado. A suspensão, que é o objeto da pergunta aqui, continua sendo só 60 dias. O que houve é que agora, na lei, há a possibilidade de ampliação, seja da suspensão, seja da redução, porém, o poder público, o poder executivo, ele tem que editar uma norma, um decreto. Então, o legislativo delegou ao executivo a possibilidade de ampliar o período, mas estamos ainda na dependência de um ato a ser editado pelo poder executivo que possa postergar a suspensão do contrato. Qual o percentual da multa? Da multa sobre a garantia de emprego, é isso, né? No caso da garantia de emprego. Só um minutinho, vou pegar os percentuais aqui, porque vai variar. Bom. Um minutinho que eu vou pegar. No caso da redução de jornada, se a redução for superior a 25% e inferior a 50%, a indenização vai ser de 50% do salário que ele faria jus. Agora, se a redução for superior a 50% e inferior a 70%, a indenização de 75% daquele salário, dos salários, né? E se for a redução maior ou igual a 70%, de 100%. No caso de suspensão, tem um percentual também. Eu vou pegar aqui o percentual, só um minutinho. Tem mais alguma? Pode disponibilizar os textos? Sim. Posso disponibilizar um PowerPoint que traz as tabelas, está bem resumido. Aí eu acho que esclarece até a questão dos percentuais, porque de cabeça que eu já não garanto que eu estou lembrando aqui de tudo sem consultar aqui, que são muitos números, mas eu posso disponibilizar um PowerPoint. Quem tem contrato suspenso por 60 dias pela MP e foi prorrogado por mais 30, como fica a situação do empregado? Por conta da empresa, quem tem contrato suspenso por 60 dias pela MP e prorroga por mais 30, no caso da não edição do decreto, fica a cargo da empresa, porque o governo não vai arcar com essa postergação, ela não existe, não há previsão ainda, né? E mesmo quando existir, caso exista, né? A gente acredita que sim, porque está autorizado, a vigência vai ser a partir da publicação. Então, se a empresa já concedeu sua suspensão por 60 dias e prorroga por mais 30, muito cuidado. Ela também não vai poder aplicar os valores que estão previstos na MP. Ela exauriu o prazo dela de 60 dias. Está suspensa, aquele empregado vai ter direito ao salário integral. Não tem benefício nenhum. E nem é como ajuda de custo. Tá? Então, muita atenção a isso. Cuidado. Essa postergação, ela não existe ainda. Então, se a empresa colocou o empregado suspenso por 60, o que ela pode fazer é converter os últimos 30 em redução de jornada. Isso pode. Tá? Aí o governo vai pagar a diferença, mas é outro instituto. Ela vai ter que adequar da suspensão para redução. Caso o empregado não esteja indo trabalhar, é a cargo 100%. Infelizmente, é a cargo da empresa, com natureza salarial, todos os reflexos. Mais alguém? Aqui estão me perguntando se a live estará disponível no Instagram. FIENG Oficial. Vai estar? Vai, gente, vai estar disponível, tá? Vai estar disponível. Por quanto tempo? Indeterminado. Tá? Vai estar disponível por tempo indeterminado. Bom, então a gente encerra o tempo, né? Encerramos o tempo. A FIENG está disponível para as dúvidas, para esclarecimento das dúvidas.
Quem tiver o interesse no material, a gente vê a melhor forma de encaminhar, eu deixo à disposição, encaminho, manda aí um e-mail, né, um endereço eletrônico que a gente encaminha um PowerPoint com as tabelas, tá bom? E ficamos atentos vamos colocar disponível no site da FIENG também, tá? A gente vai deixar isso disponível aí ainda essa semana. Lembrando que todo mundo tem que ficar bastante atento a essa publicação do decreto. Ainda não aconteceu, mas acompanhem. A mídia tem divulgado bastante, eu acho que esse é o principal ponto, tá? A postergação só mediante a publicação desse ato do Poder Executivo. Tá? Na última semana foi muito divulgado, essa semana ainda não se tem falado muito a respeito, mas até então o secretário especial do Trabalho e Previdência declarou expressamente que há essa disponibilidade, né, por parte do governo federal. Na última semana a gente conversou também com o secretário de Desenvolvimento, confirma-se isso, mas efetivamente só quando for publicado o decreto, tá bom? Então é isso, a FIENG está disponível para dúvidas. Muito obrigada pela atenção, um abraço a todos.